Em Memórias de Jeremias. Olá, irmãos e irmãs. Eu gostaria de compartilhar para vocês a experiência que o meu filho mais velho teve, que ele teve quando ele tinha 10 anos de idade. Desde então, na realidade, ele morreu quando ele inteirou 13 anos de idade. E eu sei que eu ainda vou ver ele no céu. O que eu quero falar para vocês é que antes dele morrer, ele teve uma experiência de morte, na qual ele tinha 10 anos de idade e ele estava morto. Ele ficou morto num total de 40 minutos. 40 minutos. O que aconteceu é que ele teve uma experiência de morrer afogado. E como eu falei antes, ele morreu por mais ou menos 40 minutos. Então, quando os doutores trouxeram ele de volta, eles falaram para mim que ele ia se tornar vegetal, porque o cérebro dele ficou sem oxigênio por tanto tempo. E os médicos falaram para mim que não tem nem jeito que ele ficaria normal novamente. É claro, nós sabemos que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Então, vamos falar então que o meu filho não ficou vegetal. Assim que eles trouxeram ele de volta para ter vida, ele estava normal, ficou normal. Mas ele ficou nessas máquinas de sobrevivência por 5 dias. Mas ele conseguiu, passou por isso numa boa. A mente dele estava perfeitamente normal. Entretanto, os seus pulmões não ficou numa boa. E daí a razão do qual ele morreu 3 anos depois, quando ele inteirou 13 anos de idade. Então eu vou agora falar para vocês dessa experiência que ele teve e falou para mim. Eu vou falar para vocês exatamente o que ele falou para mim. Quando ele morreu e ele foi trazido de volta, o que realmente ele falou para mim em detalhes. Então foi isso que ele falou. Ele falou: mãe, quando eu estava dentro da água, eu vi esse homem andando, chegando perto de mim. Ele estava vestindo esse manto, esse roupão branco. Ele tinha um cabelo longo e castanho, e os olhos deles eram mais ou menos de ouro, de cor de ouro. E ele tinha um cinturão de ouro ao redor dele. Aí eu perguntei para meu filho quem era ele. Ele falou: mãe, eu acho que era Jesus. Ele era um cara de uma banda de rock and roll. E eu falei: banda de rock and roll? Aí Jeremias falou: sim, ele parecia que era daqueles cantores de rock and roll, por causa do cabelo longo dele. É claro que isso está vindo de uma criança de 10 anos de idade. Assim como vocês sabem, as crianças têm um certo tipo de imaginação. E algumas vezes eles não sabem como se expressarem melhor as coisas que eles veem. Então meu filho me falou: eu acredito que era Jesus. E então meu filho me falou que no final do sonho ele sabia que era Jesus. Mas o que aconteceu, ele falou, quando ele estava embaixo da água, no fundo da água, ele viu Jesus, aproximando dele. Ele também disse que ele viu do lado dele que tinha esse buraco negro que abriu dentro da água. E essa criatura horrível, feiosa, saiu desse buraco negro e estava tentando segurar ele, pegar nele. Aí meu filho me falou que Jesus falou, vai, chuta ele nos dentes, chuta os dentes dele. Jesus falou: vai, chuta os dentes dele. E então ele falou que ele chutou essa criatura nos dentes. Ele me falou que a criatura fez um barulho tipo e voltou para o buraco dele. E depois disso o buraco negro fechou.
E aí meu filho falou que Jesus disse para ele: eu conheço a sua mãe. E então Jesus falou para ele: eu vou te levar para um lugar. Aí Jesus deu a mão para ele e meu filho falou: pega a minha mão. Jesus falou: pega na minha mão. Então meu filho me disse que ele foi e pegou a mão de Jesus. E então ele falou para mim que o que aconteceu rapidamente, ele já estava voando no ar. Eu estava voando bem alto nas nuvens. E meu filho me falou que as nuvens pareciam bolas de algodão. E meu filho falou que eles estavam voando alto e cada vez indo mais alto e mais alto. E meu filho falou que eles passaram por tudo, passaram pela terra, passaram pelo espaço. E meu filho falou, por exemplo, que ele podia ver os planetas e que ele foi muito, muito alto. Aí meu filho me falou que Jesus levou ele para uma cidade. Aí então eu falei: uma cidade? Aí eu perguntei ao meu filho que tipo de cidade era essa. Aí meu filho me respondeu que tudo era cristalizado, que tudo parecia ser como cristal, tudo estava radiando muito. Aí meu filho me disse que as ruas eram na realidade de ouro e que as ruas eram até brilhantes. Aí meu filho falou que havia muitas mansões lá nessa cidade. E essas mansões eram bem, bem brilhantes e elas pareciam serem grandes castelos. E ele falou que eram muito, muito bonitas, muito, muito bonitas. Meu filho falou que até as cores eram muito mais bonitas do que aqui na Terra. E meu filho falou que havia muitos bebês lá. Aí meu filho me falou: mãe, eu não consegui entender por que tantos bebês nessa cidade. Ele me falou que havia esses trabalhadores que estavam tomando conta desses bebês. Até que alguém da família desses bebês iriam aparecer lá e tomar conta desses bebês. Aí meu filho me disse que havia operários para todas as coisas. Ou trabalhadores para todas as coisas. E ele me disse que todos eram bem amáveis, como se fosse uma grande, grande família feliz. Aí meu filho me falou: mãe, eu nunca senti tanto amor num lugar só. Em toda a minha vida eu nunca senti tanto amor. Aí meu filho me falou: mãe, mesmo que eu amo muito você, eu não queria voltar. Ele me disse: eu era tão alegre, estava tão alegre que eu não queria voltar. Eu podia voar. Ele falava que quando ele tinha um pensamento: será que isso talvez poderia acontecer? A resposta vinha para ele automaticamente. Como se quando você vai para o céu, a sua mente é transformada. Parece que instantaneamente você tem a mente de Jesus. Que você instantaneamente tem poderes e habilidades. Aí então ele falou para mim, aí eu perguntei para esse rapaz que toca rock and roll, que ele está se referindo a Jesus. Aí eu olhei para ele e perguntei o que vai acontecer com a minha mãe, com meus irmãos. Aí meu filho me falou que Jesus mostrou para ele o futuro. Aí meu filho me falou, foi mostrado para ele que vai haver uma terceira guerra mundial, que vai acontecer aqui na Terra. Ele falou que o irmão dele vai entrar no exército e que o irmão dele ia entrar do lado errado da vida. É claro, meu filho mais novo está referindo a meu outro filho. Então ele falou que ele entraria do lado errado da vida, mas que no final ele conseguiria entender o que ele fez. Aí eu perguntei onde eu estava durante essa terceira guerra mundial. Aí ele falou para mim, você não vai estar na terra. Sinto muito. Jeremias perguntou para Jesus onde ele estaria. Jesus falou para ele que ele já estaria no céu quando essa terceira guerra mundial acontecer. E Jesus falou para mim, para Jeremias, que ele já estaria no céu quando essas coisas começarem a acontecer. Aí meu filho falou para mim, mãe, as pessoas pensam que eles devem ficar preocupados com a terceira guerra mundial. Aí ele falou, mãe, não é isso que as pessoas devem ficar preocupados. Aí meu filho falou que existe uma coisa muito, muito maligna chegando nessa terra. Aí eu perguntei para o meu filho, é mesmo? Mas que é que está vindo nessa terra?
Aí meu filho me respondeu: é a guerra dos demônios. A guerra dos demônios alienígenas. Foi dessa maneira que meu filho chamou eles, demônios alienígenas. Aí ele falou que há esses tipos de criaturas, esses tipos de demônios alienígenas, e que eles eram malignos, e que eles faziam parte do exército de Satanás, e que Satanás vai começar uma guerra nesse mundo, e que ele vai tentar destruir todos aqui nessa terra. Aí meu filho falou: a terceira guerra mundial, sim, vai ser muito mal, mas isso não será nada comparado com essa guerra que vai começar, que vai vir desse exército de demônios alienígenas. Aí meu filho falou que eles vão vir para a terra e eles vão tentar destruir, e que eles comem pessoas. E isso foi o que meu filho me falou, que esses demônios alienígenas, eles comem pessoas. Aliás, eles vão comer pessoas. E esses demônios alienígenas, eles vão querer se mostrar como sendo uns alienígenas, mas eles são demônios. Meu filho falou bem claro, eles são demônios. Meu filho falou bem claro isso para mim. Meu filho me falou claramente que eles são demônios, eles são criaturas, e que essas criaturas são de Satanás, e que eles vão fazer uma guerra nessa terra, e que eles vão comer pessoas. Aí, é claro, eu fiquei tão surpreso, falei pro meu filho: oh, nossa. Então, gente, essa foi a experiência de meu filho. Foi isso o que o meu filho me falou. O que é bem estranho nisso tudo, meu outro filho já não tem, já não vê o outro irmão dele que já morreu há tanto tempo, já tem mais ou menos 16 anos. Então, gente, isso foi o que o meu filho falou para mim. Então, é interessante falar aqui que mesmo depois de 12 anos que meu filho morreu, agora o meu filho mais velho realmente entrou no exército. E isso está realmente acontecendo do jeito que o meu filho Jeremias falou. E está acontecendo do jeitinho que meu filho falou. Então eu tenho agora um pressentimento que esse meu filho agora, que já ele estava no exército há um tempo atrás, que eles vão chamar ele para o exército quando a Terceira Guerra Mundial começar. Então era isso que eu queria compartilhar com você. Então, em relação aos bebês, que meu filho falou antes, essa quantidade de bebês tão grande, eu acredito que esses são os bebês que o pessoal mata como fetos, ou seja, os abortos. E o que eu penso, então, os bebês que as mulheres estão tendo aborto são esses bebês que estão sendo tratados no céu e esperando alguém da família aparecer. E que há, então, esses operários, esses trabalhadores que estão tomando conta dos bebês, por enquanto. Sim, eu esqueci de falar para vocês que o meu filho, Jeremias, falou que ele morreria depois que a missão dele for completada. E eu nunca entendi isso quando ele falou isso para mim. E então, quando meu filho morreu na idade de 13 anos de idade, ele tinha tantos amigos que vieram da escola, e tantos deles estavam chorando, e eles vinham para mim e falavam: seu filho era o menino mais legal que a gente jamais conheceu. O seu filho era realmente tão maravilhoso. Eles até fizeram um serviço na igreja para ele. E nesses serviços eles falaram tanto que meu filho era uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa nos serviços. Foi muito legal, gente. E eles usaram o meu filho como um testemunho para a igreja. Interessante que naquele dia mesmo, naquela noite, 13 a 14 crianças foram para o altar e deram a vida deles para Jesus Cristo. Então, o que eu estou falando é que o meu filho completou a missão dele quando ele morreu. Porque 14 crianças, 14 meninos foram salvos por causa do testemunho do meu filho. E isso foi, é claro, do jeito que meu filho viveu a vida dele. Um excelente exemplo para todos eles. Bem cedo meu filho deu o coração dele para Jesus Cristo.
E meu filho, olha, gente, ele tinha um coração tão bom mesmo. Olha, eu não consigo, é difícil me esperar até eu ver ele novamente no céu. Então eu queria compartilhar isso com vocês, que quando vocês morrerem, ou vocês vão para o céu ou vocês vão para o inferno. Você tem que fazer a sua escolha. Se você não conhece Jesus Cristo hoje em dia, peça para ele vir para o seu coração. Peça a ele para o seu coração. Peça a ele para vir para o seu coração.